Olá, tudo bem? Professora Hélida, mais uma vez aqui com vocês, coordenadora do Colégio Êxodos. E eu queria conversar um pouco com vocês no quadro Momento com Deus, do canal do Colégio Êxodos TV. E eu queria compartilhar com vocês hoje um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que ouvimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. A vida se manifestou a nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Essa passagem do apóstolo João vem nos falar a respeito da humanidade de Deus, do fato dele ter encarnado, o Verbo encarnado, o Espírito de Deus encarnado como nós, como seres humanos. O Cristo que veio, nasceu e viveu entre nós e pregou a sua palavra e curou os enfermos e libertou os cativos e trouxe alegria aos tristes, incluiu os excluídos. E esse evento maravilhoso traz para nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos em Deus acima de todas as coisas, traz para nós a certeza da nossa fé, de sabermos que acima de qualquer luta, de qualquer dor, de qualquer tribulação, de qualquer situação, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, esteve entre nós, sofreu todas as coisas, ele foi um homem de dores, ele chorou como nós choramos, ele morreu, ele foi massacrado pelos nossos pecados, E o apóstolo João, diante dessa passagem em que ele testemunhou o ministério de Jesus, ele esteve ao lado de Jesus durante os seus dias aqui na terra, Então ele pôde escrever em sua epístola sobre como foi isso. Ele teve um vislumbre diante de ter presenciado, a vida e o ministério de Jesus Cristo. Ele teve um vislumbre daquilo que nós, enquanto seus filhos, daquilo que nós, enquanto cristãos que acreditamos em Deus, podemos ter no futuro, que é o céu, Nós vivemos hoje na esperança daquilo que nós vamos ter em Deus, porque nós sabemos que a nossa vida terrena ela é passageira, ela é finita, mas nós temos uma alma eterna, e essa alma eterna que nos traz, através de Deus, o consolo de que saberemos que vamos passar uma eternidade com Ele, E dentro desse texto, o apóstolo ele vai nos falar de três coisas, de três certezas, porque ele experimentou de Deus três coisas que não deixam dúvidas com relação, em primeiro lugar, à existência de Deus, em segundo lugar, com relação ao poder de Deus e em terceiro lugar, com relação ao amor de Deus. E o primeiro vislumbre que ele teve foi porque João ouviu do próprio Jesus a sua palavra, Que privilégio esses homens tiveram de andarem com Jesus, de estarem com Ele durante o tempo em que Ele esteve na terra e beber da fonte que jamais se acaba, de beber da palavra que impacta o nosso coração, que são palavras de vida, Segundo a qual o próprio Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede na vida. Porque para nós que cremos no Senhor Jesus, a palavra de Deus ela é fonte de água viva. E em segundo lugar,
João vem dizer que é incontestável e é impossível não crer em Cristo como nosso Salvador, porque ele viu com os seus próprios olhos. E aquele que vê o milagre encarnado de Deus não tem como não crer. João e os seus amigos e irmãos apóstolos presenciaram os milagres que Deus realizou enquanto esteve na terra. João viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar, João viu Jesus libertar, né? E isso para ele foi mais do que suficiente, porque você já imaginou você ver com seus próprios olhos o nosso Jesus andar sobre as águas? Você ver o nosso próprio Jesus, o nosso Salvador, olhar para o mar e dizer: acalma-te, mar, e ele parar? E nós olharmos para a imensidão do mar e saber que, segundo a palavra de Deus, o mar é a bacia onde o nosso Deus lava os seus pés. Você tem noção do tamanho que tem o nosso Deus, se ele, com o mar ele lava os seus pés? Então, para João, ouvir e ver o que ele ouviu e o que ele viu era mais do que suficiente para reconhecer que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus. E por último, o terceiro ponto em que João vai dizer: eu não tenho como não crer, é porque João pôde tocar. Ele pôde tocar em Jesus. João teve o privilégio de tocar nas mãos do nosso Mestre. João teve o privilégio de estar abraçado com o nosso Mestre. João teve o privilégio de contemplar a crucificação de Jesus, mas muito mais de contemplar a sua ressurreição. E ele pode afirmar pelos seus próprios olhos: o que eu vi é que o meu Redentor vive, né? Então, não precisamos ser hoje como Tomé. Vamos pensar um pouco sobre Tomé. Gente, Tomé, tanto quanto João, esteve ao lado de Jesus e ele ouviu a palavra do Senhor. Ele esteve ao lado de Jesus e viu os milagres de Jesus, transformar água em vinho, libertar cativos, multiplicar pães e peixes. E quando Jesus aparece aos discípulos, Tomé diz: eu só vou crer se eu puder ver e tocar em ti, né? E no mesmo instante Jesus estende as suas mãos e diz: vem, Tomé, vem aqui ver as minhas mãos. E ele abre a sua boca e proclama: bem-aventurados sois vós que não viram e creram. E sabe quem são esses bem-aventurados, amados? Somos nós. Então o que eu quero te dizer hoje, no dia de hoje, para você, é que não importa se você não viu o Senhor, não importa. Importa é você olhar para a natureza ao seu redor e contemplar a grandeza de Deus. Importa é que na hora da tua necessidade, na hora do teu choro, na hora da tua aflição, você sabe, você consegue sentir no seu coração a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é o nosso Consolador, ao teu lado. Para nós, agora trazendo para o nosso universo de pais, de crianças, não existe dor maior nas nossas vidas e no nosso coração do que temer pela vida dos nossos filhos. Mas João vai dizer, concluindo esse capítulo da sua primeira epístola, que ele vai dizer assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, para que nós saibamos que o Senhor está conosco. Não importam as circunstâncias, Ele está conosco. Embora nenhum de nós tenhamos testemunhado o ministério de Jesus como João viu, nós também podemos conhecê-lo, podemos falar com Ele, saber que Ele está conosco a cada momento,
podemos ter a mesma plenitude de alegria que João e os outros apóstolos tiveram de conviver com Jesus. Porque Jesus é aquele que traz a verdadeira alegria para os nossos corações. Basta que a gente creia e o coloque nesse lugar de poder sobre as nossas vidas, de direcionar, de legitimar a nossa vida e o nosso testemunho em Cristo Jesus. Que o Senhor nos reconheça como seus filhos, a partir do momento que eu e você o reconhecemos como nosso Pai, como nosso Criador, como nosso Salvador. Que essa palavra seja guardada no seu coração, que o Senhor visite a sua vida nessa manhã, nessa tarde, nessa noite que você está assistindo esse vídeo, para que você entenda que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, ela só vem de uma pessoa, Jesus Cristo. Que Ele possa te abençoar grandemente. Amém? Que você possa curtir e compartilhar esse vídeo no nosso canal do Colégio Êxodos. Grande abraço para vocês.